O momento de uma crise sempre é um momento para uma boa reflexão. E essa crise que nós estamos vivendo, ela exige reflexões em várias áreas da nossa vida. E boas reflexões têm surgido em vídeos e comentários de especialistas ou de pessoas mesmo que são leigas no assunto. Reflexões na área de saúde, reflexões na área de família, relacionamentos, reflexão na área financeira, econômica. E há uma área também muito importante que nós não podemos esquecer, que é a área espiritual. Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre a questão do fator adoração. Vocês já perceberam que nos momentos de crise, o ser humano sempre busca ajuda fora de si? Isso revela uma característica importante do ser humano, que é o fator adoração. O ser humano se sente impotente e sente necessidade de alguma coisa além de si próprio. O ser humano, na verdade, ele foi feito com vários tipos, foi criado com vários tipos de instintos. Por exemplo, o instinto de sobrevivência, o instinto sexual. E também existe um forte estímulo no ser humano para o fator adoração. O ser humano foi feito para adorar. Nós adoramos alguém ou alguma coisa. É impossível alguém viver sem adorar nada. E a adoração pode inclusive ser até mesmo um ato inconsciente. A pessoa, sem perceber, ela está adorando alguém ou alguma coisa. Justamente os antropólogos, eles confirmam essa ideia, porque mesmo em tribos remotas da face da Terra, eles encontraram essa característica de adoração. Mesmo nas tribos remotas se adora algum tipo de Deus. E não é só em tribos primitivas, não, sociedades primitivas. Mesmo em sociedades avançadas, por exemplo, mesmo em países considerados ateus, eles acabam tendo algum tipo de Deus a quem eles adoram. No caso, a sua própria ideologia política. Ela se torna um Deus para eles. Na palavra de Deus, nós encontramos um versículo muito interessante. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado antes de começar o seu ministério, numa das tentações ali, Jesus respondeu ao tentador dizendo assim: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A questão da adoração é interessante. O ser humano é tão apegado a esse assunto que ele pode, na verdade, adorar muitos deuses diferentes. A Bíblia chama isso de idolatria. Mas Deus requer de nós uma adoração exclusiva. Inclusive lá no um dos mandamentos, né, o primeiro mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos, diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Então, o Deus ele requer uma adoração exclusiva nossa. E nós muitas vezes passamos por essa vida adorando muitas coisas, objetos, pessoas, ideologias diferentes. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico aqui na tela para nós percebermos que a adoração ela se manifesta em 4 ações diferentes. Ou seja, quem adora geralmente reverencia, ama, imita e até obedece. Aqui o verbo obedecer, ele tem um sentido também, ele pode ser sinônimo de servir, obedecer ou servir. Normalmente o ser humano, ele reverencia, ama, imita e obedece ou serve aquele a quem ele está adorando ou aquilo. Pode ser um objeto, pode ser uma ideologia, como eu falei, ou pode ser uma pessoa. É assim que se manifesta a adoração, nessas 4 ações diferentes. Se nós analisarmos aqui agora nesse gráfico que nós temos, nessa tela aí, nessa lista, nós vamos ver um menu muito interessante de ídolos modernos. Como nós vivemos aqui no Ocidente, a nossa cultura é muito abstrata, né? Nós herdamos uma parte da cultura grega que é muito abstrata. Então, isso acaba refletindo também nos tipos de deuses ou ídolos que as pessoas acabam adorando aqui na nossa cultura.
Se nós observarmos esse menu aqui, como eu falei, vocês vão encontrar muitas coisas interessantes aqui. Algumas desses ídolos modernos, eles não são nem concretos, né? Você não pode nem pegar, você não pode nem ver. Eles são abstratos, mas eles podem se tornar ídolo também. Então, por exemplo, nós temos aí a ciência, nós temos o sucesso, apetite, trabalho, comodidade, fama, diversão. Temos o dinheiro, as drogas, sexo, ideologias, bens materiais, ídolos pop, a própria aparência pessoal, amor romântico, música, TV, videogame, enfim, uma série de ídolos modernos. E vocês podem notar que, na verdade, ídolo pode até ser uma coisa que é boa na vida. Por exemplo, o trabalho. O trabalho é muito bom, importante na vida. O trabalho, é, o amor romântico, enfim, a ciência, são coisas importantes na vida. Porém, mesmo essas coisas importantes e boas, elas podem se tornar um ídolo na vida de uma pessoa. O que é ídolo, então? Ídolo é tudo aquilo que toma o seu tempo, o seu esforço e os seus recursos financeiros de tal forma que se torna um Deus na sua vida. Isso é um ídolo. Se nós fizermos aqui 3 perguntinhas, nós poderemos talvez identificar alguns ídolos na nossa vida moderna. Primeira pergunta: para onde vai os seus pensamentos? Para onde seus pensamentos vão sem esforço quando você não está, quando não existe nada mais exigindo a sua atenção? Naquele momento de relaxamento, relax, para onde os seus pensamentos vão facilmente? Examine isso. Segundo, em que você costuma gastar mais o seu dinheiro? Terceiro, em que situações as suas emoções são mais incontroláveis? Quando você acha assim que é impossível você deixar de fazer algo. Essas 3 perguntas em conjunto, elas podem apontar para qual tipo de ídolo talvez nós tenhamos na nossa vida. Então veja, um ídolo, nós podemos estar adorando um ídolo e ainda assim querendo adorar a Deus. E na verdade a Bíblia diz que nós devemos adorar apenas o nosso Deus. Por que isso é importante na nossa vida hoje? É importante identificarmos os ídolos porque esses ídolos consomem muito das nossas forças, do nosso tempo, da nossa energia e também dos nossos recursos financeiros que poderiam estar sendo canalizados exatamente para cumprirmos a vontade de Deus ou para fazermos a vontade de Deus aqui na Terra. E observem vocês que nenhum desses ídolos é capaz realmente de nos socorrer num momento de angústia e necessidade maior. Essa crise pela qual nós estamos passando agora evidencia muito isso. As pessoas ficaram de repente desesperadas e começaram a buscar solução em várias áreas da sua vida e logo percebendo que muitas dessas crises às vezes não tem solução. Precisa de algo muito maior e acima de nós que realmente possa nos ajudar. Na Bíblia Sagrada nós encontramos ainda um outro verso muito interessante, está lá no Apocalipse, Apocalipse 14, verso 7. Diz assim: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse verso ele é muito interessante porque ele está justamente localizado ou sendo proposto para o tempo do fim. No tempo do fim, nós todos somos convocados a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E é muito bom nós passarmos por uma crise como essa para nós refletirmos se realmente estamos adorando somente o nosso Deus, aquele que é o nosso Criador, Criador de todas as coisas, ou se por acaso estamos tendo algum ídolo ainda na nossa vida que precisamos desfazer dele. Portanto, eu gostaria de deixar aqui um convite, fazer um convite e um apelo também para todos nós nesse momento. Será que você tem um ídolo na sua vida? Será que eu tenho um ídolo na minha vida?
O que nós precisamos fazer para tirar esses ídolos e colocar somente o nosso Deus no nosso coração? Porque quando chegar a crise final, conforme é relatado lá no Apocalipse, essa crise que nós estamos vivendo ainda não é a crise final. Ela está preparando para a crise final, mas não é ainda. Ela vai passar, logo logo as coisas vão voltar ao normal, mas será que nós estamos preparados para viver a crise final que foi profetizada lá no Apocalipse? Para nos prepararmos para isso, é muito importante nós tirarmos qualquer ídolo que talvez estejamos ainda adorando em nossa vida. Temos que ter 100% do nosso foco em Deus, porque é só Ele que é o nosso Criador, nosso mantenedor, e só Ele que vai poder nos dar a vitória final. Então fica aqui essa palavra de reflexão para nós. Nesse momento pelo qual nós estamos atravessando, é muito bom nós pensarmos nisso, para que a gente se prepare melhor para as coisas que estão por vir. E vamos ter a certeza de que Deus não nos abandona, não precisamos entrar em pânico, em desespero, porque isso vai passar. Vamos viver um dia de cada vez e vamos focar especialmente no nosso Criador, no nosso Redentor, o único a quem nós devemos realmente adorar. Que Deus te abençoe e que nós possamos pensar nisso também.